Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa última aula. Me acompanhe com o livro didático a partir da página 102. Como vocês podem ver, existem algumas perguntas interessantes para nos fazer pensar. Por exemplo, o município onde você mora, o relevo, é plano ou há elevações que dificultam um passeio de bicicleta ou skate? Você mora perto de praia ou de floresta? Ou mora em um município onde quase não se vê mais vegetação? Chove bastante onde você mora ou é seco na maior parte do ano? Todas essas perguntas são as chaves para compreender melhor a estrutura da Terra. Onde podemos observá-las? Como se formaram? É o que veremos nessa aula. Quem aqui já pôde ir a Quixadá? Quixadá é um município do Ceará que chama atenção pela sua estrutura geológica com várias serras, como é popularmente chamado. Essa estrutura é chamada cientificamente de Inselbergs, e assim como outras estruturas da Terra, demoraram anos para estarem na forma como vemos hoje. Quando falamos em formação da Terra, utilizamos um padrão de tempo diferente do que estamos acostumados. Não estou falando de 10 mil, 100 mil anos, mas sim de bilhões de anos, como é explicado pelo tempo geológico através das eras, períodos e épocas. A formação da Terra data de 4,6 bilhões de anos. No primeiro momento acontece a contração de uma densa nuvem de gás e poeira, dando origem ao Sol. Outras partes dessa nuvem formaram partículas sólidas de gelo e rocha, que se uniram formando os primeiros planetas. Lavoisier foi um químico francês que ficou bastante conhecido pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase tem bastante relação com a formação da Terra, pois nosso planeta é dinâmico e está em constante transformação por meio de forças internas e externas, que em certos casos podem causar desequilíbrio no planeta. Um exemplo que podemos relacionar com a teoria de Lavoisier é a dinâmica que envolve os tipos de rochas. Considerando o processo de formação, as rochas são compostas por um ou mais minerais que se agrupam em forma sólida. Podem ser classificadas em rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Há 4,6 bilhões de anos, nosso planeta era apenas um corpo celeste, basicamente composto por magma. À medida que esse magma foi resfriando, também foi se solidificando, virando rocha magmática. As rochas magmáticas podem ser intrusivas ou extrusivas. As extrusivas são formadas através de atividades vulcânicas, por exemplo, o basalto. Já as rochas magmáticas intrusivas são formadas por meio do resfriamento lento do magma na crosta terrestre. Por exemplo, o granito, que é bastante utilizado na construção civil. Saindo agora das rochas magmáticas e indo para as metamórficas, elas são formadas por meio da transformação de estruturas de rochas já formadas. Isso acontece por meio de elevada pressão e temperatura no interior da crosta terrestre. O metamorfismo, a transformação, altera a cor, textura e dureza das rochas. Um exemplo de rocha metamórfica é o quartzo. A ação dos ventos, das chuvas, variações de temperaturas e entre outros agentes faz com que as rochas se fragmentem. Os fragmentos de rocha também podem ser chamados de sedimentos, que são transportados e depositados em certos lugares. Com a compactação desses sedimentos, temos um outro tipo de rocha, no caso, as rochas sedimentares. Todas essas rochas são apenas uma parte da estrutura da Terra, que pode ser explicada a partir de divisões internas do planeta. A crosta é a camada mais externa, constituída por material rochoso. É nela que se desenvolve a vida. Divide-se em crosta oceânica e continental. Já o manto é a espessa camada de matéria rochosa que envolve o núcleo. É formada por magma pastoso e denso em estado de fusão. O núcleo é a camada mais interna, constituída por níquel e ferro, e pode ser dividida em núcleo interno sólido com altas pressões e núcleo externo, em estado de fusão. Além dessas três divisões, considerando o comportamento mecânico dos materiais, temos a litosfera, que é a camada sólida composta pela crosta, juntamente com a parte superior do manto.
constituindo as placas tectônicas, que se assemelham à casca rachada de um ovo. Logo abaixo temos a atenosfera, que permite a movimentação das placas na litosfera. E abaixo da atenosfera temos a mesosfera. Alfred Wegener, analisando as semelhanças de composição da costa sul-americana e africana, propôs a teoria da deriva continental e tectônica de placas, que parte da ideia de que há cerca de 200 milhões de anos havia um supercontinente, a Pangeia. Devido aos movimentos tectônicos, acabou se dividindo e se movimentando, até estar na posição em que vemos hoje. Os movimentos das placas ocorrem por meio das correntes de convecção na atenosfera. As placas podem se afastarem, placas divergentes, se chocarem, placas convergentes, ou se deslocar lateralmente entre si, placas conservativas ou transformantes, como Moreira e Ceni descrevem. As bordas divergentes representam a separação dos continentes. Como podemos ver neste mapa, a separação entre as placas norte-americana e africana, que vão gerando dorsais oceânicas. Já nas bordas convergentes, acontece a colisão entre placas, seja continental com continental, continental com oceânica ou oceânica com oceânica. Em decorrência disso, acontecem atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Um exemplo de convergência oceano-continente é o que acontece entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que se colidem, formando uma zona de subducção, onde a placa oceânica mergulha na continental, provocando surgimentos que chamamos de orogênios, que dão origem à Cordilheira dos Andes, apresentando vulcões ativos e terremotos de grande magnitude na escala Richter. Os tsunamis ocorrem quando há um choque de duas placas sobre os oceanos, como aconteceu em 2004. Um terremoto de alta magnitude na costa oeste de Sumatra desencadeou ondas gigantes, atingindo países próximos. Todos esses processos até agora mencionados resultam em estruturas na superfície da Terra, que chamamos de províncias geológicas, áreas com a mesma formação geológica, que são classificadas em 3: escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos compõem as primeiras estruturas da Terra. São estruturas pré-cambrianas, portanto são bem antigas, datadas da era proterozoica e início da paleozoica. Além disso, são bastante resistentes ao tempo, formadas por rochas magmáticas e metamórficas, possuindo grande presença de materiais metálicos, por exemplo, o ouro, que é bastante comum no estado de Minas Gerais, por estar em uma região de escudos cristalinos. Os dobramentos modernos são estruturas geológicas mais recentes, pois se originam do movimento convergente das placas tectônicas, formando grandes cadeias orogênicas. Vale ressaltar que o território brasileiro está inserido no meio de sua placa tectônica, por isso que essas ocorrências não são recorrentes, exceto pequenos abalos sísmicos devido a falhas geológicas. As bacias sedimentares são estruturas formadas antes da era paleozoica. São compostas por rochas sedimentares que surgem através da compactação de sedimentos. Além disso, pode acumular também matéria orgânica, dando origem ao petróleo e ao carvão mineral. Limoeiro do Norte está inserido grande parte na bacia sedimentar do rio Jaguaribe, possuindo importantes estruturas hidrogeológicas que desempenham um grande papel como aquíferos, como na região do Apodi, a formação Jandaíra e Açu, que é considerada a unidade hidrogeológica mais importante e mais perfurada para abastecimento. Infelizmente, são áreas onde o agronegócio tem se instalado, causando alguns impactos na região. Essa foi a nossa aula. Segue anexo a atividade. E é isso. Foi muito legal estar aqui com vocês. Nos vemos por aí. Tchau.